Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Grazi Lima, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e hoje eu vou compartilhar com você sobre os sabotadores. Mas antes eu quero te fazer um pedido especial. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com pessoas que você acredita que vai gostar também desse conteúdo. E se você deseja que esse material chegue ao máximo de pessoas possíveis, não esquece de dar o seu like. E é uma forma também de eu saber se você está curtindo ou não o conteúdo que eu estou postando por aqui. Se você quer ter acesso a mais informações, estreitar a relação, fazer alguma pergunta, me segue lá no Instagram. Lá eu faço postagens diárias, tanto nos stories quanto no IGTV, sobre várias temáticas, fazemos lives, entre outras coisas. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá ok? A sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga e também pode ser a sua pior inimiga. Se você deseja mudar um comportamento, a única pessoa que pode te parar é você mesmo. Então não permita que pensamentos ruins, pensamentos negativos te paralisem e te impeçam de prosseguir, de desenvolver, de crescer, de amadurecer. O que são então esses sabotadores ou inimigos internos? São padrões de pensamentos habituais e automáticos que vêm, às vezes, sem a gente perceber. Alguns chamam de crenças que acabam por afetar o nosso desempenho. E nós devemos modelar a nossa mente para que assim ela haja como nossa melhor amiga e melhore o nosso desempenho, não permitindo que esses sorrateiros sabotadores venham e nos paralise. Dessa forma, nós podemos acessar a sabedoria do alto, para que assim nós entendamos quem nós somos e possamos fazer o melhor de nós, usando as nossas habilidades em favor do reino, em favor da vida do outro e expressando o amor para os outros. Então, não permita que os seus sabotadores bloqueiem o que você tem de melhor para oferecer para as pessoas. Assim que eu expor todos os sabotadores, você vai identificá-los. A partir do momento que você identificar, você vai expor. Você vai trazer à tona, expor esses sabotadores para que assim você consiga interceptá-lo. Não permitir que ele continue te sabotando e atrapalhando o seu desenvolvimento. Esses sabotadores são um fenômeno universal. Todos nós possuímos algum tipo de trava, bloqueio, algo que nos impede, crenças, pensamentos comuns, às vezes até ditos populares, que servem aí como sabotadores impeditivos para que você desenvolva a sua melhor versão. Parece que eu tô com aquele discurso de coach motivacional, não é essa a proposta. A ideia aqui é te levar a entender o que é que te trouxe esses sabotadores e como impedi-los. Todos nós possuímos crenças e essas crenças elas vão sendo enraizadas em nós à medida que nós vamos repetindo o comportamento. Então, quando éramos criança, bem pequenininhos, nós estávamos abertos a entender e a absorver o mundo, tal como uma esponja. Tudo aquilo que a gente via, nós absorvíamos. Só que a nossa mente começou a perceber que existiam coisas que eram perigosas e a nossa mente foi sendo moldada. À medida que nós lidávamos com situações difíceis, a nossa mente foi encontrando subterfúgios, foram encontrando recursos para não enfrentarmos dores e dificuldades. Inicialmente, os sabotadores nos ajudavam a vencer ameaças reais e também ameaças imaginárias. Mas com o tempo, à medida que nós fomos crescendo e adquirindo maturidade, esses sabotadores permaneceram. E é aí que eles se tornam os sabotadores. À medida que fomos enfrentando situações difíceis, nós fomos criando recursos para bloquear e seguir um caminho mais satisfatório para nós. Só que, naquele primeiro momento, os sabotadores eram só pensamentos, eram só recursos. Mas ao longo do tempo, à medida que nós crescemos e amadurecemos e permanecemos com aqueles padrões, aí sim se torna um sabotador. Por exemplo, um exemplo bem simples. A criança que tem medo de escuro. Quando criança, existe um mundo imaginário muito fértil. Então, é natural que uma criança
Em algum momento expresse um medo de escuro, mas pensem bem, no escuro não há nenhum problema. E à medida que nós vamos crescendo, se você permanece com medo de escuro, mesmo depois de adulto, tem alguma coisa errada. Que medo é esse do escuro? A ameaça de criança, que era uma ameaça real ou uma ameaça imaginária, se tornou tão concreta que mesmo depois de adulto permanece aí em nós como sabotadores. Compreenda que esses sabotadores, depois de adulto, não são mais necessários. E é por isso que nós temos que ressignificar, dar um novo sentido para aquela interpretação que muitas vezes nos paralisa ou nos paralisou quando éramos criança. Graziela, ainda não entendi que história é essa dos sabotadores. O que eles são? São lentes, como o do meu óculos aqui. São lentes que nós usamos para ver o mundo à nossa volta. E essa forma de enxergar o mundo à nossa volta pode nos limitar ou pode ampliar a nossa perspectiva. O cérebro humano, ele está preparado para prestar atenção no ambiente, em tudo à sua volta. Quando somos pequenos, nós prestamos atenção ao universo à nossa volta e tentamos nos ajustar o máximo possível. Se a minha realidade é uma realidade difícil, uma realidade sofrida, a tendência é eu ter ali esses sabotadores com maior pressão. Por quê? Porque eu estou lidando com situações negativas. Agora, e se eu tive uma infância perfeita, não tive problema nenhum, logo eu não terei sabotadores? Infelizmente não. Saiba que, mesmo se você teve uma infância perfeita, você pode ter sido comparado com alguém. Na escola tinha os coleguinhas que tinham melhor desempenho e alguém te comparou ali com aqueles. Se você olhou para os seus pais em algum momento e achou que ele tinha um filho preferido, e às vezes até mesmo o medo da sua mãe ficar doente, ou do seu pai ficar doente, ou dos pais se separarem, medos diversos que podem trazer aí sabotadores da nossa mente. Às vezes você experimentou uma situação em que você fez uma promessa para si mesmo. Eu nunca mais vou fazer não sei o quê. E às vezes nem lembra daquilo que você prometeu a si, mas você reage a isso. E isso acaba limitando a sua conduta. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Será que vale a pena falar sobre isso? Eu vou falar. Eu estava num curso de constelação familiar, num workshop de constelação familiar e resolvi colocar um tema. E o tema ali exposto era a dificuldade que eu tinha de ser mãe novamente. O meu esposo quer ter filhos e eu estava com resistência de ter filhos. Eu já sou mãe de um rapaz de 22 anos e não queria mais ter outro filho. Só ele para mim estava ótimo. E aí eu resolvi colocar essa temática, porque eu imaginei que só podia ser um bloqueio, né? Um sabotador. Quando eu coloquei essa temática, eu descobri uma promessa que eu havia feito e que eu não me lembrava de maneira nenhuma, de maneira consciente, né? Estava lá na minha alma, no fundo da minha alma, eu estava reagindo a essa promessa e não me lembrava. Que era no momento em que eu engravidei com 15 anos, 14 para 15 anos, era muito nova. Eu prometi para minha mãe, eu prometi na minha alma para minha mãe e para o meu pai que eu não engravidaria mais, que eu não produziria mais aquele susto que eu produzi neles naquela fase, naquela época e naquele tempo. Em outro momento eu posso contar a história com mais detalhes, se vocês quiserem. Caso vocês queiram conhecer e entender um pouquinho mais da minha história, manda lá um direct no Instagram ou escreve um comentário aqui embaixo que eu conto tudinho para vocês. Mas enfim, o que eu me lembrei? Que eu havia prometido na minha alma para eles que eu não faria isso mais. E lá naquela sessão de constelação, eu tive consciência disso e ajustei todas as coisas, entendi que eu poderia me tirar do castigo, né? Que eu havia me colocado ali no momento em que eu fiz aquela promessa. E hoje nós já estamos planejando aí, programando o melhor momento para ter filhos ou para ter filho. Não precisa de mais, né? E depois daquela sessão ali de constelação, me veio isso com clareza, eu consegui colocar as coisas no lugar e isso não é mais um bloqueio na minha alma. Hoje eu já consigo programar e planejar junto com meu esposo o melhor momento para a gente ter um filho ou uma filha, né? Todas as vezes que você entender
que você precisa se proteger de algo, automaticamente você faz essas promessas na sua alma. Então, saiba que tem muita coisa no seu íntimo aí que você nem se lembra e que talvez está travando os seus caminhos e realizações de sonhos, projetos e planos aí para o futuro. São 10 os sabotadores da sua alma: o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o esquivo, o controlador, o hiperrealizador, o crítico, a vítima e o hiperracional. Então, esses são os 10 que eu vou trazer para você semana a semana, os vídeos falando de cada um deles. Você pode ter todos eles, metade deles, um sabotador, não importa. O importante é você focar em um por vez e se dedicar em combatê-lo, enfraquecendo ele gradativamente até que ele não te bloqueie e não te impeça de crescer. Esses sabotadores, eles vão aparecer de maneira diferente em cada contexto. Então você pode ter um sabotador no seu relacionamento conjugal, um outro sabotador no seu trabalho, um outro sabotador no contexto acadêmico. Isso vai variar. Por isso, a importância do autoconhecimento para que você consiga identificá-lo, enfraquecê-lo até você combatê-lo. Então, concentre-se em combater um de cada vez. Então é isso. Os próximos vídeos eu vou falar de cada sabotador para que você saiba, compreenda e combata cada um deles. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram, de curtir o vídeo, de compartilhar. E até mais, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!